São 8 horas mais 37 minutos e você acompanha a Valinhos FM dentro dessa programação especial, Valinhos, sua história e seus prefeitos. E hoje, com enorme prazer, nós vamos conversar com o ex-prefeito Luiz Bisotto, um currículo invejável dentro da política, já que foi vereador durante 5 mandatos e prefeito em 2 mandatos. Seu Luiz Bisotto, muito bom dia, obrigado pela sua participação na manhã de hoje, para que a gente possa reviver um pouco a sua história, a sua trajetória política. Muito bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia, Roseli, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Valinhos. Seu Luiz, vamos começar com seus pais, né? O seu pai era uma pessoa muito simples, sua mãe também, né? Uma pessoa, a dona Justina Tordim Bisotto. Como é que foi essa sua criação? Olha, a minha infância, a minha criação foi muito bem, foi muito feliz. Meus pais souberam me educar, me trataram muito bem, nunca me faltou nada, nem da minha mãe e nem do meu pai. E o senhor teve uma participação muito grande na igreja, né? Com o padre Bruno, onde o senhor acompanhou em vários momentos. Eu fui coroinha, né? Desde os 7 anos. Fui coroinha com o padre Bruno na Igreja Velha. Tanto é que eu vejo aquele quadro do Senhor ressuscitado, que é a coisa mais linda. Ela estava na sacristia, na Igreja Velha. Então esse quadro tem mais de 80 anos, que eu me lembro, né? E aquela... É aquele que eles puseram agora na frente. Isso, aquele cara, uma maravilha, lindo aquele quadro. Estava na sacristia, na Igreja Velha, tempo do padre Bruno, está conservado, perfeito. A urna que ficou aí com o Santíssimo, aqui exposto na Sexta-feira Santa, também é do tempo do padre Bruno. O padre Bruno, eu me lembro quando o padre Bruno comprou aquela urna. Então eu fui coroinha e depois eu fui sacristão, né? Então eu vinha abrir Igreja Velha todos os dias de manhã, 6 horas da manhã. Na Igreja Velha também tinha sino, seu Luiz? Sino tinha. Sino, a gente batia o sino com corda. E, seu Luiz, quando o padre Dalmírio estava fazendo a recuperação, antes dele sair daqui, ele queria achar onde estava aquela cápsula do tempo. Isso existiu na época? O senhor lembra? Eu não me lembro, viu? Mas aí, antes da porta principal da igreja, deve ter uma pedra com os números, acho que em algarismo romano, inclusive. Eu tenho a impressão que é aí. Na parede? Não, no chão. No chão, porque o padre tirou uma pedra lá, achando que era aquele lugar, mas não foi não ali. Era lá. Não sei se foi a pedra que ele... Foi na pedra certa. É isso aí, eu não me lembro, viu? Eu não me lembro. Está bem guardada, né? Eu não me lembro. E o senhor acompanhou toda a construção da matriz, o senhor era garoto ainda. Eu tenho uma fotografia de eu lá na torre, lá em construção, subir pelos andaimes, consigo chegar na torre. O seu Luiz, mas eu fui sacristão na Igreja Velha, né? Então eu vinha abrir a igreja às 6 horas da manhã. E eu ficava, então eu subia lá da Rua Penteado, né? Que nós moramos lá desde 1938. E então vinha um barulho de chinelo. Então a minha mãe vinha me acompanhando até que eu abrisse a porta da igreja e entrasse na igreja. Aí ela voltava. E, seu Luiz, esse amor pela cidade, né? Porque o senhor é valinhense nato, né? Acompanhou todos os movimentos dessa cidade. Como é que foi que o senhor enveredou para a política? Como é que foi essa escolha? Eu gostava de participar
das coisas aqui em Valinhos, quando Valinhos era distrito, inclusive, né, de Campinas. Eu participei da política da emancipação, né, do trabalho da política para ter o plebiscito da emancipação. Então, eu tinha interesse, eu sempre gostei de participar da comunidade, né, e das entidades. Aí eu fui da diretoria do posto de puericultura, né. Então, eu tinha interesse em participar. E ainda quando Valinhos era distrito de Campinas, né, e o doutor Silvio Antoniazzi e José Espadácio eram vereadores em Campinas. Se eu não me engano, foi na eleição de 48, acho que foi a primeira eleição depois do Getúlio. E eles foram 4 anos vereadores em Campinas. Eu não votava ainda, né? Mas eu participei da campanha do Espadácio de vereador, né? O chefe da campanha do Espadácio de vereador era o Jerônimo, né? Eu participei. Naquele tempo a gente colava cartaz nos postes, né? Com balde, com cola, com pincel, colava cartaz nos postes. Faixa ainda era muito pouco, mas o forte mesmo era pregar cartaz nos postes. Seu Luiz, como que essa vida faz umas mudanças, né? Jerônimo era o chefe da campanha do BEP para vereador. E depois eles se tornam inimigos políticos. Como o Felipe fala, o pai sempre dizia que eles não eram inimigos, que eles eram adversários. E todos vocês moravam aqui próximos, né? Jerônimo ali na rua Antônio Carlos, o senhor morava na Heitor Penteado, o senhor José Espadácio aqui do lado. Era tudo muito próximo, né? Como era a convivência nessa época, seu Luiz? Conseguia, né? Conseguia se conviver, né? Conseguia se conviver. Mas então, o Jerônimo deve ter tido um problema com o Espadácia numa eleição do Valinhense. Porque quando o Espadácia foi presidente do Valinhense, o Jerônimo foi tesoureiro do Valinhense, né? Eles eram... Tanto é que o Jerônimo chefiou a campanha de vereador do Espadácia, né? E os dois tinham personalidades muito fortes, né, seu Luiz? E duas lideranças, né? Porque tanto o seu Zé Espadácia como o Jerônimo, né? De personalidades que queriam liderar, né? E aí não houve espaço para os dois no mesmo partido. Mas o coisa foi numa eleição do Valinhense. Aí onde foi antes do Cine Brasil, tinha uma casa velha aí, né, tinha um bar. E era um ponto de encontro aí nesse bar, esqueci o nome. Não era Seu Ribas, não, mas deve ser. Teve uma eleição do Valinhense, para a diretoria do Valinhense. E o Jerônimo foi candidato. E o Espadácio foi candidato. Eles já estavam com problema, começou aí. E o senhor trabalhou no escritório do Jerônimo? Trabalhei muito tempo. Porque era o único escritório de contabilidade que tinha em Valinhos? Era o único. Era lá embaixo, na 7 de setembro, quase na esquina com a 21 de dezembro. Quer dizer, não tinha a rua 21 de dezembro, né? Mas era lá. Eu trabalhei um bom tempo lá no escritório dele. E o senhor começou como garoto lá ou não? O senhor já tinha feito a escola? Não, eu estava iniciando, estava estudando ainda. O meu primeiro emprego foi na venda, no armazém do Tordim, do João Tordim, do pai do Nilo. Aí na 7 de setembro, onde é a nossa caixa, hein? Tinha um armazém de secos e molhados. Depois daí é que eu fui trabalhar no escritório do Jerônimo, que era do outro lado da rua, né? Mas eu era criança ainda. Quando eu tinha, em 1948, eu tinha 16 anos, eu trabalhei 1 ou 2 anos na GECI, no setor de pessoal. Que era a grande referência, né? A GECI. A GECI. Eu trabalhei no
do setor de pessoal, lá com o Tolinho Espadácia, com o Haroldo Pazinato, com o Pereira, com o Zé Manuel Pereira, que é irmão do Mauro Pereira. Eu trabalhei lá em 1948. Depois eu saí de lá e voltei lá no escritório do Jerônimo. E, seu Luiz, agora, como é que é, né? Porque depois, no começo, todo mundo era amigo, um ajudava o outro, trabalhava no mesmo lugar, né? Como é que foi essa divisão? Porque aí veio a história tão famosa, folclórica até de Valinhos, dos Paragato e Gravatinha. E aí houve uma divisão. Então, foi depois dessa eleição do Valiense que o Jerônimo disputou com o Espadácia, e o Espadácia ganhou, e o Jerônimo alegou que houve fraude, né? Que houve fraude, que você, para votar, você tinha que ter um tempo de associação, de sócio, de ser sócio. E muitos sócios entraram fora desse prazo e votaram, né? Então, o Jerônimo disse que houve fraude nessa eleição, o Espadácia ganhou. Aí o Jerônimo rompeu com o Espadácia, né? Aí eles contam também que houve um problema de lavanderia, que o Jerônimo pagou uma conta de uma lavadeira lá que deixava as roupas, acho que do esporte principalmente, e aí o BEP não concordou. Também tem isso. Isso tudo vira folclore, né, senhor? Disso aí eu não conheço, não. Tudo é folclore. Mas o Jerônimo era tesoureiro do Valiense e o Espadácia era presidente do Valiense. Em 1969, né, o senhor ganhou a eleição para prefeito. Antes, o senhor já tinha sido vereador. Já. Em 63 e 66. Depois 67 e 69. Ele participou da terceira, da quarta, são 5 vezes vereador. Depois da nona, da 10ª, da 11ª e da 12ª legislatura. Como é que foi essa união, né, que era o governo Cidade e Campo, que, aliás, nós temos um folheto aqui da administração Luiz Bisotto. Como é que foi, né, essa união? Até porque, para romper aquele ciclo de paragatas e gravatas, né, porque essa foi o grande mote da campanha. Deixa eu antes colocar alguma coisa da Câmara. A primeira eleição foi em 1954, né? A eleição municipal foi em 54. Eu era do Partido Democrata Cristão. Eu, o doutor Fernando Ferraz, o Jonas Ramos de Sá, o sacristão, o Alceu Bisotto. Tinha mais eu não me recordo, mas nós éramos do Partido Democrata Cristão. E nessa primeira eleição, o Partido Democrata Cristão não fez nenhum vereador. Na segunda eleição, fez 2 vereadores. Foi o Jonas Ramos de Sá. E quem foi o outro? Foi na primeira legislatura? Não, na segunda. Na primeira, o Partido Democrata Cristão não fez nenhum. Segunda. Então, quem foram os vereadores, o senhor vai falando para mim. Então, Albino Bonon, Anésio Capovilla, Antônio de Castro, Fernando Espadácia, Germano Brandini, Guilherme Mamprim, Jerônimo Alves Correia, Jonas Ramos de Sá, José Ribeiro de Oliveira, Paulo Oscar, Serafim Rafael Morelli, Silvio Antoniazzi e Valdemar Spiandorelli. Isso aí de que ano é? Essa aqui é a segunda legislatura. 59. A segunda, porque na primeira o Jerônimo foi prefeito. Isso. Essa foi a segunda legislatura da Câmara Municipal. Aqui o senhor não se elegeu, o senhor foi suplente. Eu me elegi, acho que na terceira. Na terceira legislatura. Na terceira legislatura eu me elegi vereador pelo Partido Democrata Cristão. E aí, como é que era nessa época? Porque a gente sabe também que as brigas Paragato e Gravatinha eram ferrenhas. O doutor Felipe contou aqui uma briga que houve, umas cadeiradas e mesada que o tio Fernando levou muitos pontos na cabeça. O Fernando era vereador e o Jerônimo era vereador. E numa discussão lá,
porque tem uma mesinha pequena de cada vereador, né? Parecia uma carteira de escola, né? Mas era mais ou menos o tamanho de uma carteira de escola, mas era uma mesa plana, né? E o Jerônimo ergueu a mesa e jogou na cabeça e abriu. Precisou levar o Fernando para Campinas, no hospital, o Fernando Spadastro, né? Irmão do Belo. Mas o problema é o seguinte, como o Jerônimo se identificava, ele se identificava com os pobres, então ele falou que eles eram os paragata, porque o alpargata era um chinelo de corda, não sei se chegaram a conhecer, né? Chinelo de corda. É moda agora, sabia? A mulherada usa de novo hoje. Com pano meio... Lona. Lona, né? Então, esse chinelo de corda é alpargata roda. Pô, todo mundo usava isso, né? Então, era o calçado do operário, né? Então, o Jerônimo se intitulou de alpargata, né? Depois, na gíria popular, alpargata ficou paragata, né? Mas é alpargata. E aí, ele disse que o pessoal dos Spadastro eram os gravatinha, que eram os granfinos, os ricos, né? Então, os gravatinha. E pegou, né? Paragata e gravatinha. Hein, seu Luiz, já naquela época, e se a gente voltar para os tempos de hoje, houve uma divisão, né? A política sempre divide, né? Foi assim para a eleição presidencial, é assim no município, daqui a pouco teremos eleições de novo, e é sempre o lado de lá e o lado de cá. Permanece isso, muda o nome, a sigla de partido, mas essa rivalidade continua, não é? Com menos intensidade, né? Porque na época a rivalidade era muito grande, né, seu Luiz? Havia separação, inclusive, de famílias, né? Porque e era uma coisa assim muito definida. Quem era paragata era paragata, quem era gravata, né? Gravata. Na Câmara não tinha o bloco ou votava com o paragata ou votava com os gravatas, né? Não era, não havia bloco mesmo, né? Era muito definido. Argemiro, O primeiro prefeito foi o Jerônimo, depois foi o Spadastro, depois voltou o Jerônimo, depois o Jerônimo elegeu o Marchiori, né? Então, era Arena e MDB, né? Tanto é que eu fui eleito vereador pelo MDB, né? Porque o Jerônimo estava na Arena e o Spadastro estava na Arena. Eles iam para a Arena, porque a Arena era o partido do governo, né? Dos militares. Então, o pessoal ninguém tinha medo de ser MDB por causa dos militares, né? Mas aí eu com um grupinho, eu falei, vamos entrar no MDB na Arena, não vai ter espaço, né? Não vou conseguir ser candidato a vereador na Arena, porque não vai ter legenda, né? Então vamos no MDB. Mas precisava organizar o MDB. E estava difícil de se conseguir, porque o Jerônimo estava na Arena, o Marchiori, o Spadastia, e o MDB tinha um pessoal em São Paulo que conhecia o Mauro Barbosa. E o Mauro estava na mão do Mauro Barbosa para se organizar o MDB em Valinhos. Então a coisa estava difícil, né? Aí como eu tinha comunicação com o Franco Montoro, né, porque ele era do Partido Democrata Cristão, quando nós fundamos o Partido Democrata Cristão, ele esteve aqui em Valinhos. Então nós pegamos aí uma turminha de noite numa Kombi, o Pereira, eu, o Ivo Evangelista, né, fomos na casa do Montoro em São Paulo, conversar com ele. André Franco Montoro. Então fomos na casa dele e para ele conseguir um acesso nosso no MDB, né? Nós íamos se inscrever. E ele então conseguiu uma sublegenda, porque eram 3 legendas, ele conseguiu uma sublegenda para nós. E eu disputei essa sublegenda no MDB e fui eleito, né? Tanto é que o pessoal na Câmara falava aí, pô, o senhor foi eleito pelo MDB, o senhor era do MDB, né? Então a história é essa, né? Aí depois eu me elegi, eu saí do MDB, me inscrevi na Arena, porque aí o Jerônimo foi para o MDB, ficou Spadastia na Arena, né? Então, foi mais ou menos isso, né? Argemiro de Oliveira, que o senhor conhece muito bem, está aqui ouvindo a gente, ele escreve aqui, bom dia ao melhor prefeito que Valinhos já teve. Bom vê-lo com saúde assim. Estou aqui assistindo atentamente. Argemiro Oliveira. Argemiro.
Bons tempos. Seu Luiz, e aí o senhor formou a dobradinha, né, com o seu Arildo e criou-se o governo Cidade Campo. Porque Valinhos ainda era muito rural naquela época, né? A presença do Figo era muito forte ainda, né? Aí onde é o De Pascoal, era o barracão de fruta do Arildo. Então, toda a fruta de Valinhos vinha para esse barracão, o Arildo que separava. Junto com o Corvini, né? Com o Armando Corvini. E então, isso aí, eu que ia para o Rio, que ia para São Paulo, para quem ia, eles aqui. O Arildo é que decidia isso. Então, o Arildo conhecia todas as chácaras de Valinhos, né? Todas, conhecia os proprietários, onde ficava, quantos pés de figo tinha lá. Ele conhecia tudo. Então, quando eu falei, não, eu vou disputar essa eleição, né? Aí nós tivemos uma reunião lá com o Marchiori, lá no gabinete, ele era prefeito, então ficou decidido. Então, eram 3 legendas na arena, eu seria um candidato, né? O outro candidato seria o Amado... E o Washington. O Washington Francisquini, com o Ivo. O Amado com o Mamone e eu com o Arildo. Mas aí o Jaime Agarte disse assim para mim, agora você precisa procurar um candidato a vice para você. Eu falei, não, meu vice é o Arildo, né? Não, o Arildo vai ser candidato a prefeito, né? Eu falei, se ele for candidato a prefeito, tudo bem, né? E eu não vou ser candidato a prefeito, então vai ser ele. Porque eu tenho contato com o Arildo e o Arildo aceitou em ser meu candidato a vice, né? Não, o Arildo vai ser candidato a prefeito, tá bom. Aí no outro dia, liguei pro Arildo, né? E falei pro Arildo, né? Você é candidato a prefeito? Não, sou candidato a vice. Olha, aconteceu isso ontem numa reunião. Né? Não, esquece isso, eu sou seu candidato a vice. Então tá bom. Então ele foi meu candidato a vice. E aí foi um mandato curto, né? Foi porque 3 anos só. O Marchiori foi eleito para 4 e cortaram 1 ano, ele ficou 3. Né? E tem na região prefeitos que ficou 5, se não me engano, o Orestes Quercia, Campinas ficou 5. Porque, primeiro, eles encurtaram o do Marchiori no tempo para descoincidir a eleição. Depois, mais tarde, houve outra coisa para coincidir a eleição, né? Isso é coisa do tribunal, né? Coisa do tribunal. No segundo mandato, o senhor ficou 6 anos. Aí depois, para descoincidir, né, eu fiquei 6. O Vitória ficou 6, né? Que também não sei o que aconteceu lá para coincidir ou descoincidir, né? Então... Agora, seu Luiz, de quem foi a ideia, né, de se fazer um slogan tão forte que é Governo Cidade Campo? Porque o senhor cuidaria da cidade, o Arildo, por conhecer muito a zona rural, cuidaria dessa parte. Mas vamos combinar que na década de 70 foi uma boa jogada, né? Mas fui eu e o Arildo mesmo, né? Nós dois. Que nós conversávamos muito. O Arildo foi um amigão. Ele foi muito positivo comigo, ele me ajudou muito. Mas foi ideia nossa mesmo, minha e dele, nós conversávamos muito, nós fazíamos campanha, né? Porque não tinha, naquele tempo, pessoas, né, que pudessem ajudar a fazer a campanha, tinha que ser... Não tinha marqueteiros. Não tinha marqueteiros, nós mesmos é que tínhamos que bolar as coisas e fazer as coisas. Numa das divulgações aqui, fala assim, Valinhos é considerado isso na época de 70 aí. Valinhos é considerado uma das cidades que cuidam com mais carinho da saúde e educação do seu povo. O zelo que a administração devota a esses importantes setores são de absoluta tranquilidade, confiança a toda a população. No setor de educação, a prefeitura colabora com os órgãos de ensino do Estado, entidades particulares, na parte de equipamentos, construção de unidades escolares. Um dos níveis mais atendidos tem sido o pré-primário, enfim, vai falando aqui das escolas todas que foram colocadas. Depois, no outro trecho, diz aqui, voltada para o futuro, a administração municipal acaba de ultimar o seu plano diretor, que hoje é uma celeuma, esse tal plano diretor, né, de desenvolvimento integrado. Com esse plano,
Pretende atender problemas prioritários do município, equacionar e, a partir daí, definir diretrizes para o seu crescimento homogêneo. Planos determinados para educação, saúde, recreação, cultura, obras públicas de todos os gêneros serão brevemente realizadas e concretizadas. Enfim, a gente percebia que existia o norte na administração, né? A cidade tinha, eu até levantei aí, parece que na época 60 mil habitantes, metade, um pouco menos da metade do que a gente tem hoje. A cidade cresceu, se desenvolveu e os problemas também cresceram, né, seu Luiz? São outras épocas, mas quem senta na cadeira tem que saber que tem que dar conta disso, né? Os problemas cresceram mais. Seu Luiz, no seu primeiro governo, né, eu inclusive tenho uma relação aqui, são muitas obras, né? Ampliação da rede municipal de ensino, compra da área da Gessilever para a instalação no Parque Municipal de Exposições, o Parque Bruno Nardini, né? Compra da área no Morro dos Macacos para a instalação do Observatório Abrão de Moraes. Que todo mundo fala que é de Vinhedo, né? Está na divisa, né? Construção de escolas e etc. Mas eu acho que o grande foi a rede de esgotos e foi o Clube de Mães, né? Que são duas obras marcantes do governo de Cidade de Campo. Porque o problema da rede de esgoto em Valinhos é antiga, né? O doutor Silvio Espadácia tinha indicação na Câmara em Campinas, né, para o prefeito, para implantar, Silvio Antoniazzi, para implantar a rede de esgoto em Valinhos. Então, a coisa de rede de esgoto em Valinhos era antiga, né? E eu, mesmo quando vereador, também tinha interesse na rede de esgoto. Eu falei, se um dia eu for prefeito, o que eu vou fazer? Vou implantar a rede de esgoto. Então, a campanha foi feita em cima disso, né? Porque hoje as pessoas não têm ideia, né, do que é ter uma fossa no quintal, né? Algumas pessoas tinham até fossa embaixo do quarto, porque não tinha muito terreno. Então, é uma coisa que as pessoas não imaginam o que seja, mas que até 1970 Valinhos era dessa forma. E o pior é onde não tinha rede de água, né? O sujeito tinha um poço e uma fossa. Quer dizer, no mesmo lote, né? Quer dizer, um absurdo, né? Tomava água contaminada. Contaminada porque tinha uma fossa também no quintal dele, né? Então, isso aí não tem condição. Precisa dar um jeito nisso aí, né? Fazer. E eu tive sorte que o engenheiro Márcio estava na prefeitura, né? E ele também defendia isso aí. O pai dele que construiu essa Raeta 1. Doutor Cizenando. Cizenando, né? Ele era do DAI de Campinas, né? E então nós queríamos implantar a rede de esgoto e o Márcio era entusiasmado nisso também, né? Isso, Luiz, como prefeito, o senhor tinha que ter o olhar e, claro, que uma equipe que o ajudasse, né? Das pessoas conhecerem a cidade, isso é um fator positivo, porque cada um tinha a sua área de atuação e a decisão do prefeito. Mas foram feitas muitas coisas, além das obras, né? O Fernando citou aí o Clube de Mães, que perdura até hoje, mas foi criado o Conselho Municipal de Cultura, que hoje é o Centro Cultural, foi Casa de Cultura, que, aliás, está fazendo 40 anos esse ano, mas hoje é um centro cultural. Continua, graças a Deus, que aquele sonho, né, continua sendo sonhado, porque algumas coisas acabam se perdendo no meio do caminho, ou porque foi ele que criou, vamos acabar, vamos começar outra coisa, põe outro nome, mas também foi na sua época, e foi o senhor quem criou o Círculo de Amigos do Patrulheiro. Eu até fui, nessa semana, numa assembleia que eles tiveram lá. Em 2021, o patrulheiro passou numa situação tão terrível que quase fechou as portas. E aí teve a assembleia e, apresentando os números, eles tiveram uma recuperação financeira em 2022. Um pequeno caixa, né, que já dá um fôlego. Algumas ações administrativas, enfim. Mas saber que o senhor pensou no jovem, né, na abertura, na porta aberta para o mercado de trabalho. Como é que foi isso? Porque foi ideia também do seu palácio, né?
Foi ideia do Palácio, eu era prefeito, e o Arildo é que mais assumiu a criação dos patrulheiros, né? O Arildo ajudou muito. Quer dizer, quando eu fui prefeito, eu tive muita sorte, né? Porque eu tive um vice-prefeito bom, atuante, que ajudou, que tinha o mesmo interesse, e tive também um pessoal na prefeitura, de diretores, de funcionários, todos de Valinhos, né? Todos de Valinhos, que têm o mesmo interesse que eu e o Arildo tínhamos, né? Todo o pessoal, não tinha ninguém de fora. De fora tinha o doutor Maurício e o doutor Márcio, que eles já estavam lá na prefeitura no tempo do Marchiori, né? Então, eu sinto satisfeito de poder ter feito tudo isso, mas eu teve uma ajuda muito grande de muita gente, né? Tinha uma equipe, né? Uma equipe muito, muito boa, né? Que andava pela cidade, andava a pé, né? Porque o pessoal anda de carro e não vê as coisas que estão por aí, né? E o pessoal daqui conhecia e via, né? É diferente de atual, né? Que o Dudu Juliato, no início do governo, fui lá pedir para limpar o canal na Avenida dos Esportes, né? E foi conversar com o secretário lá, e o secretário falou que não tinha recurso. Você sabe, não precisa de recurso, é só máquina, você tem máquina aí, não vai precisar de recurso. E então, eles disseram, mas aonde que é esse canal? Eu não sou daqui, eu não sei onde é esse canal. Então o Dudu ficou escandalizado, né? O secretário, ele não conhece Valinhos, né? E nem também não se interessou em conhecer, porque se era secretário, pelo menos ele podia dar uma volta na cidade para conhecer a cidade, os bairros, eu acho as que ele vias tem que fazer principais, né? Que nem o padre Marcel. Ele falou assim que agora ele já não precisa mais do Waze, porque para ir nas comunidades ele não sabia, tinha que pôr o Waze. Acho que os secretários e diretores também estão usando o Waze aqui, Valinhos. Então, a coisa é complicada, né? E o seu Luiz, o seu trabalho, né, junto com o seu Arildo e toda a equipe, teve reflexo na eleição do Arildo, né? Porque se a gente vê a sexta legislatura, a eleição de 73, quando o seu Arildo foi eleito, a Câmara tinha 13 vereadores, né? E o seu grupo elegeu 9 vereadores, quer dizer, era a maioria absoluta, né? O Arildo teve facilidade na administração porque ele tinha maioria absoluta na Câmara Municipal. Quer dizer, isso foi reflexo, reconhecimento de uma boa legislatura, né? Porque, veja você, foi uma administração de 3 anos, né? 3 anos você conseguir financiamento para instalar a rede de esgoto, implantar a rede de esgoto, ligar esgoto. Foi nesses 3 anos. Construir emissário. São 50 quilômetros de rede de esgoto, né? E 12 quilômetros de emissário, né? E abrir a vala, lá onde é a estação, né, de tratamentos. Mas não deu para fazer o tratamento, mas deu para afastar o esgoto do centro da cidade, né? Levar até lá, né? Deu para... E também na sua primeira gestão, né, teve a instalação da Biblioteca Pública Municipal Dr. Mário Corrêa Lousada e também o plano diretor de Valinhos, né? Quer dizer, que hoje nós estamos aí com essa discussão, para se renovar a cada 10 anos e já se passaram e acaba não se resolvendo o problema. Resolvendo o plano diretor, né? Seu Luiz, o senhor, enquanto prefeito, foi também presidente da Coab 70 a 72, depois 77 a 82. E foi na sua gestão que o senhor também construiu 252 casas no Jardim Paraíso, 185 no Jardim Novo Mundo, 252 no Parque das Figueiras.
E ajudou muita gente, né? A sair de aluguel, a ter a sua moradia própria. Aquilo que a gente não vê em Valinhos, acho que desde a gestão do Cleito, que foi a última, que foi o Frutal lá, acho que depois disso, nunca mais, né? Ou foi o Oeste, já nem sei mais. Valinhos é acionista da Coab Bandeirante, né? E os prefeitos da região me elegeram presidente do conselho. A presidente da Coab era a dona Ana Maria Afonso Ferreira, e eu era presidente do conselho da Coab. E, senhor Luiz, o senhor foi vereador 5 vezes, mas nunca ocupou a presidente da Câmara. Por quê? Não tive vocação para ser presidente da Câmara, não. Acho que o presidente da Câmara é mais status, né, senhor Luiz? Porque ele tem que administrar, né, todos os vereadores, administrar a Câmara. Então, sem dúvida alguma. O Arildo, quando foi presidente da Câmara, aí ele falou assim para mim: olha, você não quer ser o presidente agora? Eu já dei uma sondada aí, todo mundo concorda, né? Eu falei: não, muito obrigado, Arildo, não quero. Não. Deixa quieto, não quero. Deixa eu Eu sabia o que ele sofreu com os vereadores, né, o que o Arildo sofria com os vereadores, porque ele é presidente, tem que decidir as coisas, e os vereadores vão lá, e é tudo coisa particular, né? Administrar muitos egos, né, senhor Luiz? São hoje 17, né? Então, é muita gente para estar administrando. Senhor Luiz, eu gostaria que o senhor falasse no segundo mandato, dentre as obras, né, tem a ampliação do centro cirúrgico da Santa Casa e a construção da ala da pediatria, né? A gente sabe que as dificuldades de administrar uma Santa Casa são muitas. E aí o senhor teve, né, essa função, centro cirúrgico e ala da pediatria, que até então não existia. Uhum. O problema é o seguinte, né? Nós precisamos pensar em saúde. Mas antes da saúde, você precisa pensar em saneamento. Se você não tiver saneamento básico, tudo que você botar dinheiro na saúde, você está jogando dinheiro fora. Então, nós resolvemos o problema do saneamento, né? Então, depois nós temos que resolver o problema, ajudar a Santa Casa, né? Porque você não pode pensar em ter um hospital municipal, você já tinha o pronto-socorro, né? Então, você tinha que ajudar a Santa Casa, que a Santa Casa sempre foi bem administrada, sempre teve na mão de pessoas que estiveram lá e que tinham interesse realmente na saúde. Então, a prefeitura tinha que ajudar. Não sei se hoje está ajudando, mas a prefeitura, no meu tempo, no tempo do Vitório, no tempo do Arildo, sempre ajudou a Santa Casa. Nós temos que ajudar a Santa Casa a manter a Santa Casa em ordem para atender a população. Que é melhor ter uma Santa Casa funcionando do que ter que construir um hospital público. Está muito mais caro, né? E depois a Santa Casa, a de Valinhos, para Valinhos é ótimo, né? Você tem que mantê-la, que ela dê uma boa assistência para os munícipes. O senhor Luiz, na sua primeira gestão, a cidade tinha 30.864 habitantes. Na segunda gestão, 50 mil. A cidade já estava num desenvolvimento. A que a senhora atribui esse crescimento da cidade, esse atrativo que a cidade foi oferecendo para ter mais e mais gente vindo de outras cidades, principalmente São Paulo, chácaras que tinha ali na região do Country Club, que hoje não são mais chácaras de recreio, são chácaras de moradia, as pessoas moram nos lugares. Ao que a senhora atribui? É a qualidade de vida que a gente tinha? Qualidade de vida. Hoje eu falo para as pessoas, a prefeitura tinha que estudar um projeto aí para começar a limitar a verticalização. Muitos prédios construindo aqui, verticalização. Aliás, hoje, onde fica a PAI? Veja o espigão que tem lá, você já sabe que a PAI está do lado, né? Porque o que acontece? O pessoal da região, mesmo de fora, fala, não, vamos morar em Valinhos, que lá em Valinhos não falta nada.
Não falta escola, não falta atendimento de saúde, não falta saneamento, não falta água. Então, porque aqui em Valinhos tem. Então, o pessoal que quer ir de fora vem aí comprar terreno para identificar, porque vende o apartamento. Começou o prédio, já vende todos os apartamentos. Por quê? Porque o pessoal quer vir morar em Valinhos. Então, isso não é bom, né? Porque vai chegar uma hora que você não vai conseguir atender a todos, né? Acho que já é a preocupação hoje com relação à água, né? Porque você tem problema da água, você tem problema de atendimento à saúde, atendimento à educação. Né? E o sistema viário está ultrapassado, né, o sistema viário. Seu Luiz, outro dia eu vi uma reportagem que o Jornal de Valinhos, o trânsito estava parado na 13 de maio, lá perto quase da portaria da antiga Rigês, porque fecha o semáforo aqui embaixo, não tem como escoar. Nunca se viu isso, né? Imagina a hora que tiver mais aqueles prédios perto do Recanto dos Velhinhos, que tem lá uma grande quantidade, quando aquilo estiver habitado, vai ser um caos, né? Vai. Senhor Luiz, o senhor, no primeiro ano, 3 anos, que é um mandato muito curto, né? Porque primeiro você tem que conhecer a administração, apesar do senhor já conhecer a maioria das pessoas, ter montado uma equipe sólida, né? Que na época não eram nem secretários, eram diretores, né? Na segunda, o senhor foi prefeito por 6 anos. Mas 6 anos é muito tempo, não é? Qual a sua avaliação? Dá impressão, né, que é muito tempo, mas não é, não. Porque para você resolver as coisas, iniciar um projeto e concluir, não é muito, não. Mas é um desgaste pessoal muito grande, né? O desgaste pessoal Porque a partir do momento que você assume como prefeito, é 24 horas que o senhor dedica à causa pública, né? Porque caiu a árvore, é problema do prefeito, o poste que não está sem iluminação é problema do prefeito, enfim, se falta água é problema do prefeito, quer dizer, é uma dedicação muito grande. No segundo mandato, nós estávamos com o problema de esgoto resolvido, né? E tinha que dar partida na estação de tratamento, né? Tinha que fazer a estação funcionar, né? Porque no primeiro mandato eu consegui abrir a lagoa, afastar o esgoto. Eu falei, preciso tratar o esgoto, né? Conversava com o Márcio, nós vamos concluir isso. Aí o Márcio também tinha interesse. Só que ele falou, não vai ser fácil, hein, prefeito? Então não foi mesmo, né? Porque deu mau cheiro lá, né? E nós sabíamos que ia dar um mau cheiro, né? Embora você colocasse produto químico lá, ia dar mau cheiro. Mas eu não... Era um cheiro azedo, né? Eu não fugi, não. Eu toda tarde... E eu sei, porque eu fui com o senhor em algumas visitas. Eu com Fusca branco, com microfone, alto-falante, e à tarde, às 5 horas, porque o pessoal que morava lá, a maioria era da Clark, então eles saíam do serviço. Eles não estavam indo de manhã ou 2 horas, eles não estavam lá. Estavam só as mulheres. Eu não queria, eu queria ver o pessoal enfrentar o problema. Então ia lá para ouvir o que eles queriam e procurar acalmar, né? Então dizia que no início ia ter problema, ia cheirar mesmo. Então depois eu consegui com o Paulo Maluf, ele deixou 3 técnicos da Eles dormiam, inclusive, lá, né, senhor Luiz? Da CETESB, né? Eles ficaram hospedados na Fonte Sônia, eu emprestei pedalinho da Fonte Sônia, eles ficavam andando na lagoa de pedalinho, colhendo coisas, fazendo análise, para saber se o produto químico que estava sendo utilizado era o correto, se estava fazendo efeito, porque não estava fazendo efeito. Então, nós tivemos interesse. O Paulo Maluf veio ver a lagoa aí, quando ele era governador. Ele era muito atencioso. Então, esse pessoal da CETESB ficou aí o tempo que foi preciso. Então, normalizou. Tanto é que um ex-prefeito daqui trouxe um engenheiro de Mogi Guaçu, que foi prefeito lá, foi deputado, engenheiro sanitarista, no tempo do cheiro. E o sujeito que estava lá, o nosso empregado,
quando ele estiver, porque era aberto, né? Ficou perto deles, da conversa deles. E o engenheiro falou para o ex-prefeito: ah, mas vocês estão reclamando disso? Isso é normal. Vocês têm isso aqui. Na região ninguém tem isso. E vocês têm e estão reclamando. Né? Então, veja você a importância do tratamento. Né? Então, hoje não tem problema nenhum. Quer dizer, hoje, logo depois, sumiu o problema do cheiro quando os produtos químicos começaram a produzir efeito. Né? Isso, Luiz, mas na sua gestão, na sua segunda gestão, o senhor teve outros embates políticos, né? E o Argemiro até pede aqui para o senhor falar um pouquinho sobre os acontecimentos da divisa de Valinhos com Vinhedo. Gasparini em Vinhedo, Luiz Bissoto em Valinhos. O senhor sabe que, acho que eu nunca falei isso, mas vou dizer aqui agora. Foi um tempo, acho que para mim e para o Fernando, de grande reconhecimento enquanto assessor de imprensa que a gente era. Porque o senhor nos informava toda manhã de todo o trâmite, de tudo aquilo com quem o senhor conversou, onde o senhor foi, quais foram. E aí a gente não incomodava mais. Toda a imprensa local procurava informações e a gente estava munido de informações para passar e o prefeito ia cuidar de outras partes. Porque, claro, que eles querem conversar com o prefeito, mas a gente meio que já barrava ali porque a gente estava informado, né? E foi uma luta bastante grande, e o senhor contou com a ajuda importantíssima do senhor Orlando Giraldello, né? Orlando Giraldello e o Bombonati, falecido Bombonati. Mas lá na secretaria lá que cuidava de divisa de município, então tinha uma planta lá, e nessa planta tinha uma reta, né? Um risco numa reta. E o Gasparini, conversando com o fulano lá, eles acharam que essa reta tinha entrado em Vinhedo, tinha que entrar em Valinhos, né? É que nem uma régua. E o Gasparini conseguiu. E eles vieram e mudaram os marcos. Né? Não só os marcos, como um pórtico monstruoso. Aquele coisa lá. Então, ele mudou, eles vieram e colocaram os marcos. Então, nós tínhamos que brigar por causa dos marcos. Né? E esse pórtico que você se referiu, era um pórtico que tinha na Anhanguera, que eles retiraram da Anhanguera e não sei por que retiraram esses pórticos da Anhanguera, mas era da Anhanguera. E o Gasparini foi lá e conseguiu um, e trouxe e colocou aí nessa divisa. Mas nós estávamos lutando para provar que não, que a divisa anterior é que era correta. Né? Então, nós fomos procurar uma cúria diocesana nas paróquias, né? Porque numa lá falava que a divisa passava num lado de uma igrejinha, né? Então, tinha sentido, né, a coisa. Então, nós conseguimos provar. Não foi fácil, viu? Mas foi era a secretaria, esqueci o nome da secretaria. Eu ia lá muito conversar com esse secretário. Fui conversei com o governador falou, não, quem vai resolver isso é o secretário. Puta, até outro dia eu tenho o nome dele aí. E ia lá conversar com ele, né? E ele, então, colocou uns técnicos lá para trabalhar em cima disso aí. E nós conseguimos provar que nós tínhamos razão. Né? Então, tinha que mudar o pórtico. E eu ficava... Não, mudar os marcos. Então, eu ficava em cima disso aí. Quando decidi, eu falei, não, vocês têm razão, está errado mesmo. Então, o sujeito lá disse, olha, nós vamos agendar para ir lá e voltar os marcos para o lugar antigo. Né? Tá bom, você me avisa que dia que é? Aviso. Porque você não pode mexer em nada sem... Tá bom. Então, no dia que ele me avisou, eu falei, hoje os técnicos vão lá voltar os marcos. Então, voltou os marcos, nós fomos lá, olhamos e tal, falou, bom, então agora nós podemos tirar um pórtico. Aliás, eu me recordo que quando foram
trocados os marcos, né? Foi a polícia junto, porque havia um embate, né? E foi aquele investigador Dimas, que, né, nós acompanhamos junto com o senhor Orlando e técnicos, e depois na retirada do pórtico, né? Onde o Ernélio Tassi, né, gritou, arranca ou não arranca, né? Foi o Ernélio, foi o seu Antônio Tassi. Não, Ernélio. No jornal estava Antônio. Ernélio Tassi. E na sua mesa, lá na prefeitura, o senhor tinha o parafuso ou a porca, né, que saiu do pórtico lá, que precisou ser cortado com maçarico, porque era muito grande. E, seu Luiz, o que foi feito daquele pórtico? Deu para Vinhedo? Fala, toca, o filho é seu? Olha, o pórtico ficou almoxarifado, né? E foi oferecido para ele. Não sei se ele veio buscar, viu? Ele não tinha vindo buscar até que eu tive na prefeitura. Se eles vieram buscar, né? Porque era deles, estava à disposição deles. Nós não íamos botar o pórtico num caminhão, levar lá, que eles podiam não querer receber. Então, não. Vamos avisar que está à disposição deles, né? Se eles quiserem, eles vêm buscar. Mas era enorme o pórtico, tanto é que precisou de uma máquina, né? Da carregadeira para Isso, Luiz. ir ajudar a tirar o pórtico. O senhor teve um outro embate com o Gasparini, que foi a questão da água, né? Que eles estavam desviando a água da adutora também. Teve isso daí também, né? Na sua gestão. Da água eu não estou lembrando. Eles né? punham estavam fazendo uma captação antes da doutora João doutora. Antunes e estava desviando a água para o Vinhedo. Acho que foi na época do doutor Vitório. Será? Acho que sim. Não, foi do seu Luiz, Fernando. Bom, não sei. eu não Mas lembro. eu Foi do acho Gasparini também. que em todas essas ações, né, o senhor sempre procedeu com muita prudência, né, sem grandes... isso é uma virtude, seu Luiz, é saber controlar, porque é difícil isso, né, não ter os impulsos, os arroubos. Não é fácil, não, né? Quando terminou a apuração em Campinas, da eleição de 69, tinha aquela fila de carro lá, tem uma fotografia. Perto do Carrefour ali. Eu tava Até lá, porque era pista única, né? eu Naquela época. estava lá na minha irmã Amélia, né? Aí quando terminou, nós subimos, o Marchiori estava lá com o carro, né? Com o carro Galaxy lá da prefeitura e me botou dentro do carro e nós descemos, né? Aí fomos passear na cidade. Aí passou no Heitor Penteado, subiu. Minha mãe estava no portão. Eu falei, para um pouco aí que eu quero falar com a minha mãe. Aí eu fui pedir a benção da minha mãe e falei para minha mãe, e agora? Ela falou assim, você faz tudo direitinho que não vai te acontecer nada. Ela era sábia, ela sabia que isso ia acontecer, né? Então, e ela não tinha instrução nenhuma, né? Mas ela sempre me cuidou muito bem de mim, das minhas irmãs. Então, eu sempre procurei fazer as coisas sem me exaltar, eu sempre procurei ter calma, né? Para resolver, porque eu sabia que não era fácil, não. Então, eu dizia assim, vai ser prefeito, é fácil ser prefeito, não faz nada, só fica sentado lá e manda a turma fazer. Não é isso, não. O prefeito é responsável por tudo. Que tem a caneta na mão, né? Quem decide. Que é responsável por tudo. Para tomar decisão e tal. E precisa ter gente, né? Gente bem E eu tive sorte, né? Eu tive sorte com a Câmara Municipal, inclusive com a oposição da Câmara Municipal. Porque o senhor conquistou o respeito, né? O senhor teve, ao longo da sua vida política, o senhor teve adversários, que é salutar, inclusive, isso, né? Você ter uma oposição e não inimigos.
eu não tenho queixa nenhuma nem da Câmara Municipal, nem da oposição da Câmara Municipal. E eles trabalharam, né? Fizeram o serviço deles, a oposição deles, mas eu não tenho queixa nenhuma, nem mágoa nenhuma, nem da Câmara. E do pessoal da Prefeitura, então, mesmo o pessoal da Prefeitura, que eles falavam assim, precisa limpar aqueles paragatos lá da Prefeitura e tal. Não mexemos com ninguém, todos estiveram lá e todos colaboraram, todos me ajudaram. Né? Todos me ajudaram. Isso foi o grande sucesso, né? Trabalhar em equipe, lembrando, claro, que a cidade era menor, mas não havia serviços terceirizados. A prefeitura tinha equipes, né, de limpeza, tinha equipes de carpintaria, tinha equipe de iluminação, construção, né? Se pega os prédios construídos pela prefeitura, as escolas que eram ocupadas pelo SESI, até hoje estão aí e de ótima qualidade. Você lembrou muito bem, né? Nós não tínhamos nada terceirizado. Era tudo com pessoal nosso, mão de obra nossa, pessoal nosso. A rodoviária, né? A rodoviária foi com o pessoal nosso que foi erguida a rodoviária. E está lá até hoje servindo o valiense. Aliás, né, o seu Arildo, prepararam a cidade, década de 70, 80, para que várias coisas acontecessem. Então, a inauguração da APAI, Recanto dos Velhinhos, da Associação Comercial, a instalação do Rotary, a fundação do Clube da Velha Guarda, a fundação da Associação do Senhor Jesus, que é uma potência, a rede século XXI. Enfim, e outras coisas mais que a gente não tem aqui. Mas o Argimiro Oliveira, ele coloca aqui que é muito emocionante ouvir o senhor falar sobre a mãe, né? E o Wagner Alves mandou uma mensagem bem legal, dizendo que quem viveu em Valinhos nas últimas décadas sabe bem o nome de Luiz Bissoto, ex-prefeito da cidade, hoje 91 anos. Hoje o senhor está, seu Luiz? 91, e com essa memória maravilhosa, né? Luiz Bissoto dedicou sua vida política, sendo vereador por 5 mandatos, contribuindo demais para o progresso da cidade. Também, ao lado de Arildo, fez um governo que marcou época, unindo a cidade e o campo em prol do desenvolvimento de Valinhos. Neste momento, quero parabenizar Luiz Bissoto por sua trajetória, por tudo que fez pela nossa cidade. Obrigado, Bissoto. Wagner Alves. E lembrando do Dr. Vitório, né, que foi seu vice também, né? E posteriormente depois deu continuidade se elegendo prefeito. Mas no problema da água, nós, no meu segundo mandato, nós não estávamos conseguindo encher o castelo. A água saía da ETA 1, caía entrava no castelo e já ia embora. Então, quem morava em redor do castelo falava assim, sou vizinho do castelo, eu sou o primeiro a ficar sem água. O castelo estava sempre vazio. E então nós tínhamos feito o PDAA, o Plano de Desenvolvimento de Abastecimento de Água. Isso, o Márcio, nós tínhamos esse plano. E tinha no plano, o Márcio falava, a solução é captar água no Atibaia e construir a ETA 2 lá no Pinheirão. E então isso já estava no projeto, né? Isso era do projeto. Mas ele falou, precisa de financiamento, que é uma obra muito cara. Então eu ia em Brasília com o projeto, com o orçamento, cansei de ir, né? Daí eu ia de avião ainda, depois Vitória ia de carro. Mas o ministro lá falava assim para mim, porque eu contava, né, a situação que eu precisava, e não tinha condição de ampliar a existente, precisava fazer uma nova, mas precisava de financiamento. Prefeito, o senhor está preocupado à toa, não sei porque o senhor está preocupado. O senhor vai no seu estado, o senhor procura a companhia de saneamento estadual, eles vão lá e vão resolver isso para o senhor. Não sei porque o senhor está preocupado. Mas isso eu já sabia, eu não falava para ele que eu sabia. Mas ele queria que eu entregasse serviço para a Sabesp, né? Eu não queria. Nem meu, o Márcio, não sabiam das cidades que tinham entregue para a Sabesp, qual é o problema, né? Que agora na Câmara eles falam em vender o DAI, em privatizar, e não sei o quê. Eles não sabem o que vai acontecer com a tarifa de água quando eles fizerem isso. O que vai acontecer com a tarifa de água. Porque, como o DAI é municipal, no meu tempo, pelo menos, a prefeitura socorria o DAI para não
prejudicar muito a tarifa, para controlar a tarifa. Então, a prefeitura ajudava o DAI, né? Não sei se hoje ajuda. E teve um período que o DAI foi autossustentável, que até passava, acho que, dinheiro para a prefeitura, não sei. Não pode, isso não. Isso não mas sempre houve um equilíbrio, né? Sempre houve um equilíbrio. Então, falei para o Márcio, vamos ampliar então a ETA 1. Ele falou, não tem condição, prefeito. Todas as ampliações possíveis já foram feitas. Não, você dá um jeito e descobre isso. Então, ele descobriu em São Paulo uma empresa, fez um projeto para ampliar a ETA 1. Nós fizemos uma ampliação com recurso nosso e duplificamos a capacidade de tratamento de água. Ele falou, agora trocamos motores, né? O Butinhol ia lá para mim e falava, não enche o castelo, tem 2 motores lá, liga os 2. Não pode, Butinhol, é um só, porque se o motor queimar, ele liga o outro. Se eu ligar os 2 e queimar, aí nós ficamos sem nada, não pode. Não vai na conversa do Márcio, não. O velho Butinhol, vai lá e liga. Não vou ligar, não. Aí, quando nós trocamos, inclusive, os motores e concluímos a ampliação, foi feita com recurso nosso, né, essa ampliação, para dobrar a capacidade. O Márcio falou, agora nós vamos ter que abrir a glicério para descalçar a adutora que vai da ETA 1 no castelo, porque com a força desses motores ela vai estourar. Então, teve que abrir, calçar toda a adutora, né, reforçar por causa da pressão. Reforçar a adutora por causa da pressão. Então, e resolver o problema de água, né? Aí, foi construído aquele elevado no Pinheirão, que aquele terreno, o Arildo é que tinha comprado aquele terreno, porque ele sabia do plano de água, que lá seria a ETA 2, ele já tinha comprado o terreno quando ele foi prefeito. Então, nós fizemos o elevado lá, fizemos uma subadutora dessa, ela desceu aí pela Capelinha de Santa Cruz, pegou invernada, lá no Caetano ela subiu e foi levar água nesse castelo. Com isso, nós tiramos os tambores do Jardim Pinheiros, né? E foi aquele elevado abastece o Jardim Pinheiros e a Secap. Porque lá na Secap também tinha a rede de água, mas tinha um caminhão-pipa, uma pipa do caminhão lá, e o caminhão ia ficar o dia inteiro enchendo aquela pipa para abastecer a Secap. E no Pinheirão, o caminhão levava e enchia os tambores. Eu achava aquilo uma humilhação, né? E com isso, nós resolvemos o problema de água no Pinheirão e na Secap, com essa ampliação com recurso nosso. Tudo que nós fizemos é um recurso nosso. Nós não tínhamos financiamento. É recurso nosso, nós economizávamos muito para poder fazer as coisas. Pois é, seu Luiz, nós somos escravos do tempo, né? São 9h40, mas nós queremos agradecer sobremaneira a sua presença na manhã de hoje aqui, contando um pouco dessa sua trajetória política, né? O senhor sempre foi uma grande referência para todos nós, né? O respeito da comunidade que o senhor granjeou aí ao longo dos anos como um político sério, como um político que trabalhou por essa cidade. Então, que Deus continue abençoando a sua memória, a sua saúde, e muito obrigado por tudo. Eu que agradeço a você, ao Fernando, a Roseli, pela oportunidade de eu poder estar aqui conversando com você e relembrando tudo isso que aconteceu nesses 50 anos. 50 anos, né? 1970, né? 50 anos, como o tempo passa, hein? E nós estamos aqui para contar história. Olha que coisa boa. E nós temos um microfone que a gente pode propagar essa história, né? Quantas pessoas que devem estar nos ouvindo e não sabiam metade disso tudo que foi colocado aqui, porque a história, às vezes, ela fica como um telefone sem fio, né?
cada um aumenta um ponto e às vezes ela não é aquela história real. E hoje o senhor esclareceu até algumas coisas importantes que eu mesmo não sabia, né? E o Argimiro Oliveira coloca aqui, viva Bissoto, viva! Não é assim que termina a festa, não é assim que termina. Então a gente termina aqui nosso papo muito gostoso hoje com o seu Luiz, por uma pessoa que eu tenho grande admiração pelos seus feitos, pela pessoa que é Luiz Bissoto. Essa pessoa humilde, simples, valinhense, que tem amor por essa cidade e que tem respeito por todos. E aí recebe o respeito de todos também. Acho que quando a senhora anda pela rua, as pessoas vêm lá ainda com grandes lembranças do seu passado, não é? Pedi para mim ser candidato. Tá certo, seu Luiz. Eu já fiz a minha obrigação, meu papel, já cumpri. Agora não dá mais. Eu era moço naquele tempo, então era fácil. Né? Vamos torcer para que surjam outros, né? Pois é. Outros Luiz Bissoto na vida. Muito obrigado.